Olá, eu e o Andrei, a gente veio apresentar o nosso trabalho sobre o sistema de arquivos XFS. Nesse trabalho a gente vai fazer uma breve introdução sobre esse sistema, mostrar a cronologia dele, as aplicações desse sistema, as suas principais características e funcionalidades, e seus aspectos técnicos e prós e contras. E por fim a gente vai fazer uma conclusão sobre o que a gente entendeu sobre esse sistema, quais são nossos pensamentos acerca. Para começar, eu quero apresentar uma cronologia, os fatos que mais marcaram o XFS. Ele foi criado e lançado junto em 1993. Ele foi criado e lançado junto com o sistema operacional IRIX 5.3, que era o sistema operacional baseado em Unix da SGI. A SGI era uma empresa que ela era muito reconhecida pela sua na área de computação de alto desempenho. Ela fazia diversos trabalhos para vários filmes que precisavam de efeitos visuais bem complexos e também fazia bastante simulações científicas. Após isso, após ele ser lançado em 1999, a Silicon Graphics, né, ela liberou o código-fonte do XFS sobre a licença GNU GPL. E aí fez com que todo mundo pudesse usar o XFS para o que bem quisessem. Em 2001, o XFS ele foi portado para o kernel do Linux. E, e depois disso, agora no presente, o XFS ele se tornou um dos sistemas mais utilizados dentro do ecossistema Linux. É bem importante, é bem legal de citar que a Red Hat ela tornou o XFS o sistema de arquivos padrão no HEL 7 em diante. Então a gente consegue perceber a importância desse sistema de arquivos para as empresas e os usuários. Bem, agora falando sobre as aplicações do sistema, é, o XFS ele é projetado para estações de trabalhos e servidores da SGI. Ele foi projetado para isso, né? E a SGI ela precisava de um sistema de arquivos na época, né? Que ela fazia bastante renderizações 3D, coisas do tipo. Ela precisava de um sistema de arquivos que pudesse gerenciar grandes arquivos únicos de centenas de gigabytes até terabytes e que pudesse satisfazer essa necessidade deles. O XFS ele tem uma alta taxa de transferência, né? Então ele consegue ler e escrever diversos dados em altíssima velocidade. Então isso era bem importante para pro, os cálculos intensivos que essas renderizações 3D faziam, né? O XFS ele é 64 bit, né? Então ele consegue endereçar partições muito maiores, né? E arquivos também de tamanhos gigantescos, na casa dos exabytes. Por fim, uma característica interessante do XFS é que, como os sistemas da SGI eles tinham múltiplas CPUs, né? Muitos, muitos também arrays de disco, o XFS ele foi projetado para que ele fosse altamente paralelo. Então, ele permitia que múltiplos processos acessassem o disco simultaneamente. E múltiplos processos e a CPU acessassem os discos simultaneamente. Então, também foi algo que eles visavam para que eles conseguissem fazer esses trabalhos que eles faziam para a indústria. Bom, agora falando um pouco sobre as principais características e funcionalidades do sistema XFS, igual eu falei no slide anterior, ele é um sistema de 64 bits, então ele suportava arquivos, né, com tamanhos de até 8 exabytes. Ele também, outra característica principal dele, era o journaling. Então ele usava o journey para metadados e isso garantia que o sistema de arquivos ele permanecesse constante, mesmo em caso de falha, né, falha de algum processo ou então alguma queda, algum é, lapso de energia e tudo mais. E a recuperação dele, a recuperação desses metadados era extremamente rápida, pois ele só precisava ver o journal e ao invés de fazer uma verificação completa do disco, como os sistemas operacionais faziam, né, antigamente, quando a energia caía ou algo do tipo.
O XFS ele também faz uma alocação baseada em extents. Em vez de alocar os dados de blocos, os blocos de dados um por um, como o ST2 ou o 3 fazia, o XFS alocava extents, que são faixas contínuas de blocos. E por último, a gente tem a Delayed Allocation, né, a alocação atrasada, que era uma característica muito importante para que o XFS tivesse um desempenho bem alto. Explicando um pouco a alocação atrasada, quando um programa escreve um arquivo, né, o XFS ele não aloca imediatamente os blocos no disco. Ele mantém esses blocos em cache, né, na RAM, e espera o máximo possível. Quando ele faz esse adiamento, né, da alocação, ele pode ver o tamanho total que essa escrita vai ter e encontrar o melhor local no disco para alocar esse extent, né, essa grande faixa no disco, essa grande faixa de blocos. E isso faz com que no sistema de arquivos ele reduza drasticamente a fragmentação. Agora, para falar um pouco sobre os aspectos técnicos do nosso sistema de arquivos, a gente primeiro tem que falar sobre os grupos de alocação. O XFS ele divide a partição em seções lineares de tamanhos iguais, e isso são os grupos de alocação. Eles são basicamente como se ele dividisse o sistema de arquivo em mini sistemas de arquivos. E por que ele fazia isso? Principalmente para que o paralelismo dele funcionasse e também pela escalabilidade. E o AG funciona assim. Cada G gerencia o seu próprio inode e seu próprio espaço livre. Quando o kernel ele não precisa alocar espaço para um novo arquivo, ele pode escolher um grupo de alocação que não esteja ocupado. Então, isso significa que duas CPUs, né, podem estar alocando arquivos em dois grupos de alocação diferentes ao mesmo tempo, sem interferir uma na outra. Para a gente entender mais sobre os grupos de alocação, a estrutura dele é o seguinte: ele tem um superbloco, que é uma cópia do superbloco principal. Ele tem estruturas B-tris que gerenciam espaço livre. Ele também estruturas B-tris que rastreiam os inodes. E também, obviamente, ele tem os próprios blocos de dados inodes. Eu vou passar a palavra para o Andrei agora, que ele vai explicar mais o que é uma B-tree. Falando agora um pouco sobre a estrutura de dados, né, mais especificamente usada no sistema de arquivos XFS, eu poderia falar que a principal estrutura utilizada aqui são as árvores B+. E essa estrutura é muito interessante porque ela permite com que o sistema de arquivos ele tenha uma eficiência muito grande na busca por espaço livre e na busca por dados. E dentre essas características, onde que essa estrutura é usada? Ela é utilizada na busca por espaço livre, no mapeamento dos extents, na estrutura de diretórios e também na localização dos inodes, né, que contém os metadados dos meus arquivos. E o que seria um extent? É interessante falar isso porque em vez do sistema de arquivos ele mapear, no caso, bloco por bloco, agora ele mapeia por extent. O extent ele seria um conjunto muito grande de blocos contíguos. E isso daqui é um dos motivos de por que facilita a busca por dados e a busca por espaço livre também. Falando agora propriamente dos inodes utilizados no sistema de arquivos XFS, diferente de sistemas de arquivos anteriores que utilizavam a pré-alocação, o sistema de arquivos XFS ele trabalha com alocação dinâmica. Então, à medida que você precisa de espaço, o sistema ele busca esse espaço para você. Isso permite com que você otimize espaço e que você melhore a performance do sistema. Isso já é interessante a falar. Agora, falando dos formatos de inode, a gente tem 3 formatos de inode. O primeiro deles é o formato inline, que é quando você precisa de pouco espaço. Então, você acaba guardando aquilo dentro do próprio inode. O segundo formato de inode é quando o espaço é médio. Então, você usa uma lista fixa de descritores de extent. No caso, extent é um conjunto de blocos contíguos grande. E quando isso é maior ainda, a gente acaba criando uma nova raiz na árvore B+, a partir de uma lista de extents.
Outra questão interessante de falar também sobre o XFS é que ele trabalha com o journal, mais especificamente o log before write para os metadados. Dando um exemplo aqui de como que isso funcionaria. Digamos que um processo ele queira criar um arquivo. Antes dele mexer nos metadados para criar esse arquivo, ele escreve a intenção de criar um arquivo em um log no journal. E depois ele parte para fazer essa operação. Caso haja alguma interrupção, uma queda de energia ou algo que venha interromper esse processo, o log daquela intenção vai ficar no journal. E a próxima vez que o sistema inicializar, ele vai poder dar continuidade àquela operação que ficou marcada no journal, seja para continuar executando ou seja para descartar aquela operação. Falando agora sobre os pontos fortes e fracos do sistema de arquivos XFS, eu poderia falar já sobre os pontos fortes, que ele tem uma alta escalabilidade. Inclusive, ele suporta arquivos de até 8 exabytes, teoricamente, o que é algo muito grande. Além disso, eu poderia falar que ele também tem um alto desempenho, principalmente porque ele permite um grande volume de entrada e saída de dados de forma paralela. Isso também é algo muito interessante, diferente de outros. Outra coisa que eu também poderia pontuar é que ele permite uma alocação eficiente a partir da forma dinâmica. Isso permite com que você gerencie melhor o espaço que você tem e você acaba tendo uma performance melhor. Agora, falando das principais desvantagens desse sistema de arquivos, eu poderia pontuar a impossibilidade do shrink, ou seja, você não tem como diminuir um tamanho alocado de forma segura, porque esse sistema ele foi feito para funcionar por expansão. Outra dificuldade é a recuperação de dados brutos sem o journaling. Isso acaba sendo mais difícil do que em outros sistemas de arquivos. E outra coisa também, ele pode demandar uma necessidade maior de memória primária e da CPU também, devido à complexidade dos algoritmos de alocação e o journaling também incluso. Bom, e com base em tudo isso, o que a gente pode concluir sobre o sistema de arquivos XFS? Ele é um sistema de arquivos com o foco claro em um cenário de grande volume de arquivos e arquivos grandes. Isso daqui já torna a arquitetura dele ideal para servidores Network Attached Storage, que tratam exatamente com essa grande demanda e esse grande volume de dados e dados grandes, muitas vezes. Além disso, ele também se torna eficiente para sistemas de armazenamento de mídia, como pendrive, entre outros. Isso porque ele acaba sendo mais performático e ele acaba utilizando de melhor forma esse espaço que ele possui. Isso acaba sendo mais interessante. Bom, desde já, obrigado pela atenção.